Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui quem fala com você é Nayara Nascimento, nutricionista e tricologista. Hoje eu trouxe um assunto muito relevante e atual nos últimos tempos, que são os análogos de GLP-1 ou as famosas canetas emagrecedoras. E hoje, para estar comigo aqui, eu trouxe a Eliane Kimura, que é nutricionista, especialista em gastroenterologia e também especialista nos análogos de GLP-1. E a gente vai entender o papel da nutrição dentro do uso dessa medicação. Obrigada, boa noite, Nayara. Muito grata aqui por estar no seu podcast, por ter essa abertura, porque eu acho que as canetas, elas estão muito em alta, né? Mas eu vejo muita gente entrando nessa sem acompanhamento médico, sem acompanhamento de nutricionista. E eu acho que é legal a gente trazer informação para todo mundo de que essas canetas, elas têm uma série de efeitos colaterais. Todos eles, a gente tem estratégias para lidar com eles, e eu vejo muita gente desistindo de usar a medicação porque não previu essas coisas, não se planejou e fica patinando. Às vezes pode até não ter o sucesso que gostaria, né, com essa medicação, que é extremamente eficiente. Sim, exatamente. Na realidade, né, quando ela foi desenvolvida, nem foi com esse intuito, né? Foi com o intuito de tratar diabetes, resistência insulínica, e aí a ciência se deparou com essa situação de que o efeito colateral positivo, né, digamos assim, é o emagrecimento. Até ano passado, em agosto, mais ou menos, eu acho que foi liberado pela Anvisa aqui no Brasil, mas algumas pessoas já estavam tendo acesso, né? Muito antes desse período, e aí isso passou a ser disseminado, né? E aí também não é só utilizado para pessoas que estão em situação de obesidade, por vezes. A gente vê muitas pessoas dentro da prática, assim, que têm apenas sobrepeso, às vezes nem tem comorbidades já ali associadas e estão fazendo uso da caneta sem orientação, sem prescrição. Eu queria que você dividisse um pouco também de como você tem visto isso dentro da sua prática clínica. Na minha tem sido muito comum receber pacientes que vêm, às vezes, sem indicação médica, por vezes que compra, assim, no mercado paralelo, que aí já é o tema para outro podcast, né? Porque aí alimenta um mercado que não é tão legal. E aí eu queria que você me contasse um pouco do perfil, de quais são as pessoas que chegam para você, como que elas chegam, enfim. E também o que eu noto dentro da minha prática, não sei se você compartilha da mesma situação que a minha, mas por vezes as pessoas, quando elas vêm procurar o nosso serviço de nutrição, já é para meio que tentar sanar algo que está em andamento já, e não previamente, né? Porque eu vejo como um cenário ideal a gente fazer um tratamento prévio, para depois iniciar o uso da caneta, mas não só do ponto de vista nutricional, né? Pensando do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico mesmo, e entender o status de saúde, né? Antes de começar. Como que é isso dentro da sua prática? Como você percebe esses perfis? Então tá. Bom, a gente tem aí vários perfis diferentes de paciente, né? Eu acho que, como você, às vezes a gente se depara com um paciente que já utilizou a caneta e tá querendo, na fase do desmame, não ter o reganho de peso. Acho que isso é um perfil, por exemplo. E daí é muito complicado a gente pegar esse paciente que já está desmamando da medicação, porque ele não levou em conta, às vezes, a perda de massa muscular, que é muito importante para ele não ter um reganho de peso depois. Ele não levou em conta uma mudança de estilo de vida, que ele poderia Sim. ter aproveitado a medicação para tentar comer diferente, já que ele não tem, né, o incômodo da fome na hora de fazer dieta, né, e nem o estímulo de querer comer muito gostoso, porque a medicação, ela tira um pouco do prazer da pessoa de comer. Então, ele não aproveitou várias deixas que essa medicação vai dando ao longo do tratamento, né, para você realmente fazer com que esse emagrecimento seja sustentável. Então, é triste quando a gente pega o paciente no finalzinho, porque a gente sabe que a gente está pegando ele no momento mais complicado,
que normalmente é onde ele tem o reganho de peso, mas grande parte de tudo que poderia ser feito como estratégia para ele não ter esse reganho, a gente já perdeu a janela, né? Sim. Então é um paciente que a gente tem que entrar com muita suplementação, enfim, a gente vai fazendo um trabalho tardio. Normalmente é um paciente que já está com um cansaço extremo, então a pessoa ela já não consegue aumentar o gasto calórico dela, indo para academia, aumentando exercício, porque ela tá assim no chinelo e a gente vai ter que pensar em corrigir deficiências nutricionais, enfim. Então esse é um perfil de paciente que assim tem ainda muita coisa para a gente fazer com ele? Tem. Mas ele perdeu uma oportunidade muito grande que é dentro da janela de utilização da medicação, a gente trabalhar essas coisas para esse desmame não ser tão sofrido, né? A gente também tem aqueles pacientes que eles procuram a gente logo no comecinho, e isso é muito legal, só que às vezes o paciente ele vem assim todo cagado. Então a pessoa ela já tá numa desnutrição, às vezes a tireoide da pessoa não tá num bom funcionamento, a pessoa não tem flexibilidade metabólica, que a gente fala assim que o nosso corpo ele é capaz de rodar, vamos colocar assim, à base de álcool ou gasolina, né? Então a gente consegue tirar a nossa energia do carboidrato, mas a gente também consegue fazer isso com gordura. E quando a gente queima essa gordura, a gente consegue aumentar a velocidade desse emagrecimento. Como a gente vive dentro de uma sociedade, assim, que a gente come o tempo inteiro, né? E normalmente de carboidrato, a gente fica nesse ciclo do carboidrato e a gente acaba... É como se o nosso carrinho virasse só álcool. A gente não consegue mais rodar na gasolina. A gente chama esse flex de você conseguir ficar um tempo sem comer e queimar gordura e na hora que você está com a alimentação você usar o carboidrato, de flexibilidade metabólica. Isso ajuda muito no emagrecimento. Quem não tem isso, vai emagrecer mais devagar, provavelmente. Né? Então, tudo isso a gente tem que ficar observando antes de colocar a pessoa com a medicação, né? E daí a pessoa tá super ansiosa, que não, pera, eu quero usar isso pra ontem. E daí você fala, olha, se você começar cansado, você vai ficar mais. Se você começar constipado, a medicação vai te constipar mais, né? Se você começar desnutrido, você vai comer menos, só vai piorando. Então, a gente precisa minimamente te organizar antes de tomar a medicação. Então, é uma conversa, assim, difícil da gente ter com o paciente, porque, né, normalmente a pessoa tá super ansiosa, mas eu acho que o ganho, quando ela começa a tomar medicação, é imenso. Porque eu fico pensando assim, que... A medicação ela é extremamente eficiente, né? A gente vê que ela entra ali, ela não só tira o apetite do paciente, ela aumenta a saciedade, ela também entra na parte de neurotransmissores, né? Onde ela corrige, não é que ela corrige, né? Ela modifica a forma como o seu cérebro se comporta com a comida. Então, na hora que você come, sem a medicação, às vezes você enche seu cérebro de dopamina. E daí você tem aquela sensação, assim, de... Sabe? Felicidade quando você tá comendo uma comida muito prazerosa. E daí, é claro que você quer repetir o momento de prazer. Isso te leva a um vício com a comida, né? A medicação, ela não deixa o seu cérebro encharcar de dopamina. Então, quando você come, você não fica pensando na sua próxima refeição. Tipo, aquilo vai ficando mais sem graça. Então, isso ajuda a pessoa também a controlar um pouco a compulsão, né? Que a gente fala que é o ruído, de o tempo inteiro você ficar pensando em comida. Ela consegue silenciar isso, que é muito poderoso dentro de uma dieta. Ela também ajuda o seu corpo a queimar mais caloria, mais rápido. Ela muda algumas vias metabólicas para acelerar esse emagrecimento. Então, ela é muito eficiente. Só que a gente tem que pensar, assim, que emagrecer não é só comida, né? Tem o comportamento, você tem prazer comendo. E tudo isso tem que se levar em conta aí no emagrecimento. Então, assim, tem esse paciente que chega, assim, que a gente tem que dar uma arrumada nele antes, né? E tem o paciente que tá no ponto, que é só ir fazer. Então, assim, no meu consultório aparece um pouco de tudo, né? E a gente tem que mudar a estratégia com cada um deles. Né? Cada um é um... Dentro da minha prática, assim, o que eu mais noto são pessoas que acabam tomando
sem fazer um acompanhamento prévio. Às vezes fazem, mas eu acredito que por vezes passam só no médico, não entende tanto a relevância de trabalhar esses outros aspectos, né? Porque quando a gente fala em comer, comer não é simplesmente o ato de ingerir comida, né? Ali está envolvido aspectos sociais, ambientais, financeiros, enfim, metabólicos mesmo, né? De entender o que vai melhor, o que não vai no seu corpo. E você falou uma coisa que é muito relevante também, e é o que eu tenho notado, por vezes quem faz, principalmente sem o acompanhamento médico ou nutricional prévio, faz, por exemplo, sem fazer a bateria de exames antes, para entender até às vezes um hemograma simples. Já consegue mostrar para a gente ali se você tem uma anemia, se não tem, como que tá ali mais ou menos o seu Uma organismo. inflamação subclínica que Isso. atrapalha bastante a Pra pessoa de gente emagrecer. trabalhar isso antes, né? Antes desse processo, né? Levar em consideração esses fatores psicológicos, sociais, os metabólicos e tudo mais, até mesmo porque hoje a gente vê que grande parte da população está em sobrepeso e em obesidade. No entanto, ao mesmo tempo, essa população ela está desnutrida. Porque quando a gente fala em desnutrição, a gente não está falando só daquela pessoa que está extremamente magra. A gente está falando mesmo ali de você ter disponível no seu organismo vitaminas, minerais, proteína, em quantidade e qualidade suficiente para que o seu corpo aproveite. Porque o nosso organismo, ele não é só... Não é simplesmente, né? A gente come lá carboidrato, né? Porque é mais fácil, dá energia e tudo mais, mas a gente precisa de muitas outras coisas para o organismo funcionar. Porque dentro da minha prática, como tricologista, é muito mais comum eu já pegar pacientes que já vêm com queixa de perda de cabelo, de falta de colágeno mesmo na pele, e aí tudo isso é um reflexo da medicação, né? A flacidez, aí também a gente vai para outro extremo, porque às vezes a pessoa, ela nos procura ou procura o uso da medicação no intuito de melhorar o aspecto da obesidade ou do sobrepeso, mas aí de repente ela vai para outro extremo, né? Que aí é onde vem. Você fica mais apático, você tá cansado, você tá fadigado justamente por conta da falta dessas vitaminas, desses minerais, a falta da proteína. É como se o seu corpo não tivesse substrato ali para funcionar corretamente. E isso traz diversos efeitos, né, para o nosso organismo. Então, eu percebo isso, que por vezes, quando a pessoa já está tomando, ou até antes mesmo dela tomar, ela já está ali com uma deficiência de ferro considerável, uma deficiência de B12, vitamina D, muito comum também. E muitos outros, né? Porque você percebe ali, né? Até, não sei se você aplica ou não, o diário alimentar, que quando a pessoa vem traçando o perfil alimentar dela, você vê assim, que majoritariamente tem muito industrializado, quase a gente não encontra frutas, legumes e verduras na dieta. Não, mas ó, que o paciente mente pro nutricionista também. Sim, que às vezes é vem verdade. Uns que você olha e você fala, meu Deus, Não precisa de mim pra nada, eu não sei nem por que tá lindo isso aqui, mas como assim? Você tá se sentindo mal? Daí a gente vai pegando, né? Exatamente, na conversa, enrola, né? gente, Enrola, e a gente fala assim, né? A minha consulta dura em média 1h30, mas eu já cheguei a ficar 3 horas com o paciente. A da Eliane, eu sei que dura aí umas 3 horinhas aí, fácil. Umas 3 horinhas fáceis, justamente é porque a gente tem essa conversa, né? Para entender o perfil comportamental, como que essa pessoa age, e, enfim, e como que vai ser isso, né? Dentro desse processo. Porque a gente fica preocupada com o reganho de peso. Falando da sua prática, até quero que você divida com relação às questões intestinais, né? Porque eu percebo também, principalmente em mulheres, né? Mulheres, assim, no geral, a Eliane vai explicar pra gente por que acontece isso com a gente, que o nosso intestino não é tão privilegiado quanto o dos homens, né? Que a gente olha pra eles, já foi no banheiro, às vezes foi 2 até 3 vezes, enquanto a gente tá tentando ir 2 na semana. A gente não, né? Algumas de vocês. O meu, graças a Deus, tá indo bem, obrigado. Mas me conta um pouco isso, porque eu percebo isso, assim, pacientes que às vezes, mesmo antes de tomar o medicamento, já se queixa, né? Sim. De constipação, algumas até obstipação mesmo.
Sim. severa e gases, desconforto abdominal, inchaço. Como que é isso dentro da sua prática? Então, para a gente entender, vamos entender aqui um pouco o funcionamento da medicação, Tá, né? vamos. Essas medicações todas, um dos efeitos colaterais é que ela retarda todo o trato digestório da pessoa. Então, a pessoa vai comer, vai engolir, e daí ela já vai sentir que aquilo não vai descer bem. Por quê? Porque o estômago vai segurar aquela comida por mais tempo, né? Então, isso faz parte da medicação, do efeito colateral da medicação. Como a digestão da pessoa já vai ficar mais lenta, às vezes a pessoa tem até alguns desconfortos, assim, com a comida, porque ela come e se sente meio empachada e não consegue comer mais por cima, igual a bariátrica, sabe? Que a pessoa come um pouquinho e daí já deu. Isso Sim, tudo é efeito colateral da medicação e tá ótimo, porque isso ajuda a pessoa a não comer. Só que o sim, problema é que na hora que isso cai pro intestino, o intestino também vai funcionar mais devagar por causa da medicação. sim, E como esse trato digestório ele vai, né, a motilidade do intestino vai ficar mais lenta, tudo isso vai prendendo ali, né? sim, A comida, ela vai demorar mais tempo para descer e você conseguir evacuar. Então, essa lentificação de toda a digestão dela, isso é previsto já pela medicação, né? Pelo efeito da sim, medicação. E daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar aí com algumas estratégias para a gente melhorar essa motilidade. Porque o problema não é, às vezes, falta de fibra na alimentação. Às vezes o problema é a motilidade, né? Por causa da sim, medicação. Outro problema é essa motilidade do intestino, ela está muito relacionada com a serotonina, que é produzida sim. pelo intestino, né? E daí, quando uma pessoa tem uma disbiose intestinal, né? E daí, o que que seria essa disbiose? Depois a gente vai entrar na parte do intestino e a gente vai Tá. falar disso com Uhum, mais detalhes, né? Mas uhum. assim, por cima, a gente tem um monte de bactérias que vivem no nosso intestino e elas trabalham pra gente. Elas não vivem lá só para ficar comendo. Elas têm que Sim, produzir coisas pra gente. E um dos produtos dessa microbiota, dessas bactérias, é a serotonina. Então, sim, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino por sim, essas bactérias. E daí, se você não tem a bactéria que produz a serotonina, ou você tem ela reduzida, né? E a serotonina, ela tem relação com essa motilidade, né? sim. Então, a gente tem que pensar ali que isso tudo faz parte desse equilíbrio, né? A gente tem É. que pensar um pouco nisso. Se o problema é a motilidade, se o problema é que a pessoa come tão pouco que não forma bolo fecal, e daí por isso não chega lá, né? Se o problema é que a pessoa não bebe água, e daí com essa Sim, motilidade mais lenta, né, tá lá o bolo fecal passando pelo intestino, e o intestino vai chupando água desse bolo fecal. Às vezes demora tanto que aquilo resseca, e daí a pessoa fica fazendo sim. cocôzinho cabritinho, Sim. né? Ou Então, entra no processo de obstipação mesmo, né? sim. Não é nem mais constipado, assim, de quando você força pra ir ao banheiro, é de não, de travar Não mesmo e vai. de repente você precisar até fazer uma lavagem, um processo mais invasivo. Exatamente, porque quanto mais tempo essas fezes ficam lá no intestino, mais ela perde água, até uma hora que o seu intestino não consegue mais apertar ela para descer, né? Sim, Então, se você vai ficando muitos dias sem conseguir ir no banheiro, isso é problema. Mas assim, você vê que vem muitas frentes diferentes. Você tá bebendo água, o quanto você come, o quanto tem de fibra no que você come. É fibra demais? É fibra sem sim, água? Porque a gente fica pensando que todo mundo fala de fibra, que fibra é maravilhoso. Ela é maravilhosa mesmo. sim. Mas comer fibra e não beber água é constipar. Sim, e também o que me vem muito é a gente tem esse ponto de atenção, né? Porque ao mesmo tempo a gente precisa que a pessoa consuma fibra, mas ao mesmo tempo que ela consuma proteína, tem que ser uma proteína de fácil digestão, e aí entra num looping, né? Que a É. gente fica assim, meu Deus, que batalha que eu escolho para poder ajudar essa pessoa, né? Mas olha, nisso Uhum. eu fico pensando assim que a gente, dentro da nossa formação de nutrição, a gente tem um probleminha. Porque dentro da nossa formação a gente aprende a enxergar fibra dentro da tabela TACO, né? Dessas tabelas de Sim, referência. E essas tabelas colocam que os alimentos ricos em fibra são aveia, farelo de aveia, são os secos, né? sim, Psyllium, chia.
E, na verdade, quando a gente fala de intestino, o melhor tipo de fibra é a fibra úmida, Sim. que já está Sim. hidratada. Até porque a gente tem um grande problema de hidratação nos nossos pacientes. Que a gente pensa, gente, beber água é fácil. Não é fácil. Não porque é. você vai ver a meta de hidratação, não é 500 ml por dia. É. Ela é alta. E você, às vezes, não sente sede. Tem gente que sente, né? Mas tem gente que não sente. Tem gente que confunde sede com vontade de comer doce. Sim. Né? E daí acaba comendo uma fruta, alguma coisa assim, que tem um pouco de água, sim, né? Mas ainda não equivale quantidade suficiente a um copo de água, né? É. Então a gente tem que pensar que às vezes a gente nem se liga que não tá bebendo água, né? E isso tudo influencia. É. Então o melhor tipo de fibra pro intestino é fibra de fruta e fibra de comida, de legumes, Sim. né? De vegetais, porque ela já vem hidratada, né? E daí, às vezes, a gente acaba prescrevendo blend de fibra, sabe? Fica complicando a história da fibra. Gente, fibra é come fruta, come legumes, tá Sim. ótimo, você vai bater a meta. Sim. Se você comer lá, pelo menos de 300 a 500 gramas de fruta e legumes no seu dia, bateu a meta de fibra, não precisa suplementar nada. Você vai entrar com uma suplementação de fibra se você está fazendo uma modulação intestinal, que você quer dar um tipo de fibra específica para alimentar uma bactéria específica, mas dentro de dieta, fruta e legumes, não tem erro. Legumes. Não vai te constipar, é a fibra úmida, tem insolúvel, tem tudo ali no meio, vai ser lindo. Sim, não tem erro. É o que a gente chama de o básico bem feito. Mas assim, tanto pensando na ingestão hídrica, né, na ingestão de água, quanto pensando na ingestão de frutas, legumes e verduras, eu acho que a maior barreira que eu percebo, assim, no meu dia a dia é a dinâmica da vida da pessoa mesmo. Por vezes, assim, principalmente mulher, ela fala... por exemplo, eu tenho uma paciente minha que esses dias ela falou pra mim, eu trabalho em consultório, se eu ficar bebendo água, eu quero ir ao banheiro toda hora, e aí eu acabo não bebendo pra não precisar ir. E tem essa questão mesmo de, por vezes, a pessoa não comer, porque ela acaba optando pelo que é mais prático. Então, ela só vai no prato brasileiro básico típico, né? Que geralmente é arroz, feijão e carne. E aí ela acaba deixando em segundo plano, né? As frutas, os vegetais e tudo mais. Mas olha, Nayara, isso daí é uma coisa que a gente, como nutricionista, a gente sofre, né? Sim. Mas não tem jeito. Quando a gente pensa em saúde, e em doença, né? A gente tem que pensar que os nossos hábitos alimentares, eles estão empurrando a gente para um desses dois caminhos. Sim. Né? Por mais que a gente pense, na minha rotina de vida não cabe beber água, você fala, nossa, mas daí cabe você levantar para ir trabalhar saudável? Né? Sim, exatamente. Ou cabe você levantar para trabalhar doente, porque no final é isso que você está escolhendo, isso. Né? Você não está dando para o seu corpo o que ele precisa, porque você está priorizando o seu trabalho. Mas se você não sair da cama, você não trabalha. Você não trabalha. Né? Então são escolhas. E é engraçado porque, assim, às vezes na vida mesmo a gente como nutricionista, a gente se depara com a gente fazendo isso. Sim. Né? Porque às vezes não é consciente. Você não para pra pensar que, tipo, meu Deus, eu tô escolhendo o meu trabalho em vez da minha saúde. Eu pulei refeição porque eu não consegui me planejar pra comer. Sim. Né? Daí você fazer isso de vez em quando, cabe, o nosso corpo consegue lidar com hábitos ruins que são aleatórios, né? Mas daí se a sua rotina é eu nunca posso beber água porque eu estou em consulta, eu não almoço, que é a principal janela de refeição, porque eu não consigo me planejar, então você tá deixando de se cuidar. E isso a gente tem que trazer pro paciente, pra consciência dele, porque às vezes ele não percebe, né? Os malefícios. Um exemplo aqui, saindo um pouco do manjar, mas a gente já volta. Gente que trabalha em hospital, em horário noturno, né? Sim. Quando a gente estuda ciclo circadiano, que a gente estuda toda a produção hormonal que tem de pano de fundo acontecendo no nosso corpo, né? E a gente vai ver estudos científicos relacionados a pessoas que têm a jornada de trabalho trocada, né? O quanto isso é prejudicial para a saúde da pessoa, né? Isso causa uma série de desequilíbrios. E daí a pessoa fala, mas e aí, eu não vou trabalhar? Eu falo, você vai, mas eu quero que você não sabia. Agora eu quero que você, com a consciência do que está causando, você escolha. Sim, né? Exatamente. Porque você tem a escolha. E eu penso assim, realmente, assim, a rotina é ditada pelo trabalho, às vezes filho, estudos, tudo que uma pessoa comum tem para lidar. Mas a gente tem que pensar justamente isso, os impactos das nossas outras ações, porque
mesmo que você trabalhe à noite, mas você consegue ter, na medida do possível, durante o dia, um sono regular, quando você para fazer as suas alimentações, você fazer boas escolhas, o impacto dessa noite mal dormida ou dessas noites vai ser muito menor do que tudo isso somado juntos, né? Pois é. Mas assim, a gente tem que levar em consideração, né? É igual quando você, sei lá, escolhe uma profissão de risco. Você sabe que você tem um risco, né? O Sim, trabalho noturno é um risco. Você também sim, tem uma exigência da sua saúde. E às vezes você entender isso, até é aquilo que você falou, você consegue criar estratégias para minimizar, né? Zerar não vai, vai ter um impacto, né? Mas, enfim, acho que a gente tem que ir trabalhando essas coisas com o paciente, sabe? Tipo, cada ação tem uma reação. Eu quero sim, que você entenda o que a é, sua ação tá trazendo para sua sim, vida. Porque daí você vai exatamente, fazer uma escolha depois que você souber, né? é, Às vezes, quando é inconsciente, você não entende. Porque, mas por que eu fiquei doente? Depois que você entender, foi a minha jornada que me adoeceu. Não é que eu isso, fiquei doente do dia pra não é do noite. dia pra Foi um noite. acúmulo de coisas que você foi fazendo. Daí você consegue pensar nas suas escolhas e falar, ok, não vou mais escolher esse caminho. Eu vou É isso fazer que eu falo. aquilo. Muitas pessoas também, né, trazem a nutrição como algo secundário, ou eu sempre comi assim, ou Esse é o que eu mais ouço. ou eu tô ótima, meu Deus, sabe? Nutrição é besteira, gente, não é. Porque o nosso corpo ele é constituído do quê? Mais de 70% água, proteína, vitaminas, minerais. E aí, se a gente não está ingerindo isso, né, já basta também todos os fatores externos, né, que englobam isso, que é o uso de agrotóxico, que são metais pesados, que são. E ainda a gente não fazer, aí a gente acaba comendo mais industrializado, comendo muita gordura, gordura pró-inflamatória, muito açúcar, que também inflama bastante o nosso organismo. Enfim, e aí são essas escolhas mesmo que a gente tem que. É que nem pensar um carro. É, Você tem um carro super potente, maravilhoso, tá com ele na estrada. Não pôs combustível, ele vai até não. onde? Até acabar, Até acabar. né? Coloquei combustível adulterado. Vai acabar com o seu motor. Uhum. Comida é igual, é que nem ficar você comer ultraprocessado, você não se preocupar com o que você come, não come, de repente come, só come a mesma coisa. É igual colocar combustível adulterado, Sim. né? Talvez a primeira volta o carro vai funcionar, a segunda volta vai funcionar, em algum momento esse motor vai estourar. Né? Sim. Então eu fico, às vezes eu ouço muito médico falando isso, sabe? Não Sim. importa o que você come. O que É. importa é que você tem que tomar o remédio. Importa. Tudo Sim. importa, né? Tudo importa. A medicação provavelmente já está corrigindo algo que aconteceu de errado nesse Sim. metabolismo e é importante, né, que ela funcione ali para tentar consertar ou reparar alguma coisa. Mas se você não mudar o hábito da base, vai estragando outras coisas, né? Sim, exatamente. Porque tudo é uma consequência mesmo. E realmente, Sim. geralmente quando entra com medicação é porque o problema já está instalado ali. Mas também existem questões que através, por exemplo, da alimentação e da nutrição, a gente acaba meio que conseguindo modular, conseguindo reverter. A atividade física também, né? Sim, Eu vejo como uma coisa relevante e o sono, né? Que é sim. imprescindível, porque quando a gente olha para tudo isso, né? Atividade física, alimentação e sono, a gente está falando de modulação da inflamação, a gente está falando de produção hormonal, que acontece desde o nosso intestino até também do nosso tecido muscular. O nosso sono é importantíssimo também com relação Sim. aos hormônios, né? E tudo mais. Agora, uma outra coisa que, voltando para medicação, né? Voltando para caneta emagrecedora, né? Porque quando a gente começa a falar de nutrição, A quando vê, a gente... gente está dando uma volta. Tanto que a gente fala, né? A gente não consegue fazer vídeo de 1 minuto, gente. Não, gente, é problema. Fala, quer conversar tenho... com a gente? É podcast dos nossos áudios, quando a gente se fala. Exatamente. Tenho super problema com rede social, porque eu falo, gente, se eu tiver que compilar em 1 minuto, eu não sei se eu consigo. Não dá. Porque a gente quer explicar, quer entender, quer conversar e quer falar de todas as vertentes que tem dentro de um problema, né? Eu acho que porque a minha primeira graduação é dentro da área de educação, Sim, eu acho que é sempre assim, verdade. sabe? Eu acredito muito que o tratamento só vai dar sucesso se a pessoa entender o porquê que ela tá fazendo. Porque eu acho que eu funciono muito assim, sabe? Se você falar, só faz o que eu tô falando, às vezes eu fico, mas... Por quê? Peraí, Eu quero saber o porquê. Por quê? E daí eu já pego os meus pacientes, eu gosto de explicar, tipo, tá acontecendo isso por causa disso.
e vamos resolver com isto. Esse tá acontecendo isso por causa disso, vamos resolver com isto. Porque eu acho que tem que casar pra fazer sentido pra pessoa, né? Exatamente. Mas enfim, um outro problema que eu vejo muito, assim, com relação à medicação, e daí eu quero até saber a sua opinião com relação a isso. Tá. É que eu acho que é um problema que já tinha com a bariátrica, mas que ninguém nunca fala, mas que eu sempre gosto de falar isso com o meu paciente na primeira consulta, quando ele falar que ele quer usar caneta. Sim. Que é o seguinte, principalmente paciente que você percebe que tem compulsão alimentar. Sim. Se você chega em casa e o seu melhor momento do dia é o momento que você sentou com uma fatia de bolo e ligou a sua série ali, e você relaxou e ficou comendo, e depois você pegou seu salgadinho, esse foi o seu melhor momento do dia, e isso acontece todos os dias, quando você vai tomar a medicação, vai sumir esse prazer com a comida. Sim. E eu já vi muito paciente, principalmente bariátrica, né? Sim. Deprimindo e, assim, se arrependendo de ter feito a cirurgia, que é muito mais complicado do que a medicação, Sim. porque você não tem volta, entre aspas, né? Que é o que a gente fala, opera o estômago, mas não a cabeça, né? Exato. Arranca o estômago, mas a sua cabeça continua funcionando do mesmo jeito, como se ele estivesse ali. E a pessoa deprime. Sim. Então, eu sempre falo, você tá pronto pra lidar com o fato de que você vai soltar a mão do seu melhor amigo? Do seu momento de conforto? Porque isso tem que ser pensado antes, né? Como é que a gente vai lidar com isso? E ao mesmo tempo, eu não sei se você pega isso ou não, mas eu recebo muitas pessoas que o remédio, ele tem esse papel de bloquear ali a sensação de fome. No entanto, quando a sensação vem e a pessoa tem que se alimentar, ela não consegue fazer as escolhas, por exemplo, que a gente determinou em consulta. E aí ela acaba optando por alimentos hiperpalatáveis mesmo. É como se ela quisesse alimentar ali a emoção dela e comer aquele alimento que vai ser o mais prazeroso possível. Então, ela acaba optando por um fast food. Ela não vai querer, por exemplo, de repente, sei lá, comer legumes, ovos, um abacate, algo nesse sentido que a gente prescreveu. Ela vai sentir a necessidade de comer. Sim, mas daí é que eu falo, né, que normalmente quando a gente vê a pessoa tomando a medicação mais por ela mesma, né, isso acontece, acho que com mais frequência, que o nutricionista fica em cima da cabeça da pessoa, ela não consegue, né, faz com culpa. Mentira. Sim. Mas enfim, eu vejo muito que assim, as pessoas pensam em emagrecer sempre... Sabe, eu quero o melhor dos mundos no emagrecimento. E qual que é o melhor dos mundos? Quando ela pensa na caneta, ela fala, eu já vi todo mundo emagrecendo, vai funcionar pra mim também, né? É muito efetivo o tratamento com a caneta. E daí a pessoa só se imagina magra. Mas ela não pensa no processo que é. Porque assim, a medicação, ela vai tirar o seu prazer de comer. Então, se você não tem mais nenhum outro prazer no seu dia e só for a comida, isso vai impactar na sua qualidade de vida. Sim. Eu já vi pessoas se deprimindo por causa disso e não aguentando continuar o tratamento porque era incômodo a medicação tirar o prazer dela de comer. É igual fumante, quando tem uma medicação para fumante que também você vai fumar e o gosto do cigarro fica horrível, né? E as pessoas às vezes abandonam a medicação porque estragou o prazer dela fumar. Ela não estava pronta para lidar com aquilo, né? Então eu fico pensando sempre assim que isso é uma coisa interessante da gente colocar aqui no podcast, que se você está pensando em usar a caneta, né? Eu acho que é importante você levar em consideração isso. Você está pronto para abrir mão disso, né? Porque eu acho que aí é o começo de um trabalho que a gente tem que fazer com o paciente enquanto ele tá com a caneta, né? Que você tem uma medicação que vai ajudar você a lidar com compulsão alimentar e com uma série de fatores relacionados à comida, que se você não for tratando junto, né, com o seu emagrecimento, na hora que você tira essa caneta, a chance de reganho é imensa. Porque você não tratou a sua base, né? O porquê que você faz uma regulação emocional com comida. E isso daí dá pra gente tentar ir alinhando, né? Sim. E fora que, assim, por vezes, né? Se você não toma com um preparo prévio a caneta, primeiro que aí você já começa provavelmente vindo de uma situação de desnutrição por conta das deficiências nutricionais. Aí você tem esse emagrecimento que é agressivo. Tem um impacto que chega a ser até físico mesmo, né? Que a gente percebe dentro da estética mesmo da pessoa, né? A perda de colágeno, por vezes a perda de cabelo, enfim, tem esse impacto. E depois pro cabelo igual o meu, ó, depois que caiu para crescer de novo, tem esse tamanho. Sim, São e anos, tem né? Não o pode deixar cair. impacto metabólico mesmo, né? Porque tem uma perda de massa magra expressiva. Sim.
E aí, se você perde massa magra, consequentemente o seu metabolismo cai, a sua taxa metabólica basal, que é uma das coisas que a gente usa aqui para calcular a dieta quando precisa, cai. E assim, o seu corpo ele desregula totalmente. Então a probabilidade de você ter reganho é maior. Sim. A probabilidade também de quando você ter esse reganho ser muito maior em massa gorda do que necessariamente massa muscular é Sim. maior. Para você ter a construção de massa muscular também se torna mais difícil. Sim. Nós mulheres já temos também, né, um percentual de gordura mais elevado, né? Nosso organismo é diferente dos homens. Sim. Então, assim, Mas nesse... você tocou numa coisa bem Sim, importante mesmo. O que eu vejo muito acontecendo é as pessoas pensando assim: eu não tenho mais força para fazer dieta. Porque é sim, difícil. Porque eu tô sempre cansada. E eu não aguento mais ter que escolher comer menos e não sei o que lá. E daí entra na medicação. E daí você vê que é uma pessoa que ou ela tá com desnutrição, porque assim, gente, o normal do nosso corpo é você acordar bem disposto e dormir cansada. Dormiu, acordou bem disposto. sim, Tá dormindo e acordando cansado, tem algo errado. Não sim, está funcionando normal. Ah, não, mas tô sempre cansada, é normal, é o meu normal. Não, tem algo alterado no seu corpo. O seu corpo não foi feito para rodar com você cansado, né? sim. Então, assim, não é porque você tá há muito tempo rodando com o pneu murcho, né? Que É, você veio com o pneu murcho de fábrica. Troca esse sim, pneu. Tem é, muita coisa para ser feita. E daí, às vezes, a pessoa, ela já está cansada e ela acha que a medicação, ela vai fazer um milagre dela emagrecer porque ela vai deitar no sofá e não vai comer. E daí ela acaba entrando num quadro de sarcopenia, né? Eu já vi muito, normalmente assim, para o médico parar a medicação de um paciente, ou é porque ele tá com sarcopênico, e isso é risco sim, de saúde, né? sim, Ou ele tá com pancreatite aguda, tá sim, com alguma alteração em algum órgão importante, sim, né? é, Normalmente esses são os quadros. Mas você vê a sarcopenia, né, que tá relacionado com a perda de massa magra, sim, é um dos motivos principais sim, para médico tirar a medicação de é. E a paciente. gente nota isso hoje em pacientes jovens, né? Exatamente. Pacientes Então, jovens. emagrecer gastando seu músculo não é emagrecimento, É, é é adoecimento. adoecimento. Então, eu acho que isso daqui é um cuidado que você tem que ter. Tomar medicação e pensar que você não vai na academia assim, vai dar É, errado. Até porque você tem que pensar assim, que você tem que construir o hábito de aumentar o seu gasto energético, não só cortar caloria, porque na hora que você cortar a medicação, você vai ter que subir a caloria, você vai ter que voltar a comer. E sim, se você não estiver gastando, é, vai dar errado. Então, tudo isso é engraçado, né? Às vezes parece que é um pouco óbvio essas coisas, mas isso a gente planeja muito com o paciente, sabe? Você vai entrar, eu quero te mostrar o desafio inteiro que você tem para fazer, sim, é né? uma jornada, né? Exatamente. E Eu quero muitos que. acham que em uma consulta a gente vai resolver tudo. Não vai, gente. O que se estragou em 30 anos, a gente não resolve em uma consulta, leva tempo. A gente tem que passar aí, às vezes, um ano junto ou mais. E claro, quanto menos tempo a gente passa, melhor, porque ao contrário do que vocês pensam, a gente fica feliz quando vocês aprendem a andar sozinho. Não é o nosso objetivo ficar ali, né? Tendo que voltar, às vezes, no mesmo assunto, né? O nosso trabalho, ele é muito um trabalho de educação, é um trabalho de entender. E um olhar que eu e a Eliane trazemos dentro da nossa consulta é esse olhar de olhar para você no todo, né? Assim, é você inteiro, é entender os aspectos comportamentais, os aspectos metabólicos, também entender o momento que você está passando ali, por vezes até psicológico, porque tem pessoas que me procuram que você vê que não é nem assim, a gente sabe, né, que a obesidade ela é um fator de predisposição para muitas outras doenças, mas tem pessoas que nem estão em obesidade, é só um sobrepeso, aí optam por esse recurso da caneta, fazem isso sem um acompanhamento prévio, né? E aí vem sentir os impactos de tudo isso, mas às vezes a gente vê que essa busca, essa procura é por aceitação, é por estar ali dentro de um meio social, ou é porque de repente, sei lá, o marido, alguém do trabalho, pai, mãe, vem falando do corpo dessa pessoa, e aí ela acaba fazendo por uma questão psíquica e emocional, e aí para ser aceita, né, e vista como uma pessoa adequada, quando na realidade, por vezes, talvez para essa pessoa seria outro caminho, sabe? O que eu já vi.
muito acontecer em consultório é o paciente chegar e falar assim: eu tô muito cansada e eu não paro de engordar. E eu quero fazer dieta, mas porque, sabe, já tá passando muito do ponto. E daí eu pego essa pessoa e falo: mas espera, você não tá super cansado? Eu vou cortar mais o que você come. Sim, Não é o momento da gente pensar, tipo, por que que é que você tá tão cansado? Te colocar de pé, você comer, sim, você não tem que lidar com um agravante que é lidar com a fome, porque a fome é é, incômoda, né? Você tem que ter exatamente. força de vontade para você fazer uma dieta de emagrecimento, porque ela Sim, gera muitos incômodos pra gente. É um estresse pro seu corpo. Será que a gente não pode dar um passo atrás e você sim, ficar bem? E é. daí você bem. Você A gente consegue. consegue atravessar um projeto mais desafiador do que emagrecimento, e daí você vai trabalhando outras coisas com a pessoa, arrumando o que ela come, quando ela come, arrumando Sim, hidratação, arrumando o nutriente. E porquê. a pessoa, É, ela justamente. volta assim, É, assim, depois de um mês, porque não demora muito para você pôr uma sim, pessoa assim de pé, e ela fala: Meu Deus, é, agora eu consigo. Tipo, às vezes a pessoa sim, até emagrece e fala: Olha, comendo direito, porque eu sim. nem estava comendo, porque tudo que eu comia me engordava. Comendo direito, eu Sim, emagreci, porque é sabe? qualidade, não é quantidade, né? É muito mais qualitativo do que quantitativo. E também me vem muito isso na cabeça, de que às vezes não era dor de cabeça, não era cansaço, era desidratação de repente. Pode ser. Era uma deficiência de ferro, uma deficiência de B12, Às vezes entende? era uma coisa simples de arrumar, né? Não era nem nada Isso, assim. exatamente. E a gente ir trabalhando esse processo de reeducação. Eu não sei se você passa por isso, mas eu já atendi pacientes que por vezes não voltam, porque, sei lá, na minha primeira consulta, o que eu tento às vezes é arrumar o básico. Eu não vou fazer nada extraordinário, tá entendendo? Eu não vou reinventar a roda. Às vezes o que eu vou colocar vai ser uma salada e uma fruta dentro da sua rotina. E aí também eu sinto bastante que tem essa expectativa, principalmente quando a gente fala em processos de emagrecimento, da pessoa de repente sair com um suplemento, sair com. Calma, é o básico bem feito, assim, né? Claro que para quem tá tomando o análogo de GLP-1 e que a gente já identificou ali que tem algum tipo de deficiência nutricional, às vezes até dentro dos questionários mesmo que a gente aplica em consulta, já dá para saber mais ou menos ali o que está acontecendo e havendo a necessidade, a gente faz prescrição, né? De suplemento. E aí eu vejo isso como algo importante para quem está tomando os análogos. Aí eu quero até que você me fale sobre a sua ótica, o que que você enxerga, como é isso para você dentro do dia a dia, mas às vezes parece também que a pessoa não fica feliz quando você passa ali comida de verdade, que você prescreve comida de verdade. Tudo que ela queria era que você Come pão com prescrevesse mortadela e queijo. ou não, aquela necessidade de ter, eu quero um pré-treino, eu quero uma proteína vegetal, eu quero um pós-treino, eu quero. E às vezes, gente, era só você comer a comida. Então vamos lá, ó. Tá, Essa parte aqui de suplementação com a utilização das canetas, né? Eu acho assim, dá pra gente fazer muita coisa. Porque sim, assim, primeiro, eu acho assim, quando aparece um paciente que quer usar caneta pra mim, é uma oportunidade que ele está me dando de promover uma mudança de hábito na vida dele. E eu sim, acho que é isso, não é sobre emagrecimento. Para mim, como nutricionista, não é sobre emagrecimento. É sobre a gente realmente colocar o seu metabolismo nos eixos, né? Porque o engordar já é uma alteração metabólica, se a gente for pensar bem, né? O nosso corpo, ele tem mecanismos para se manter ali dentro de uma eutrofia, né? sim, Você vê que às vezes você varia o que você come. Eu, por exemplo, eu não fico pesando a minha comida, eu não fico contando caloria, eu como mais, como diversificado ali, até eu me sentir sim, saciada, entendeu? E eu não fico ganhando e perdendo peso loucamente, sim. sabe? Ai, engordei 10 quilos. Às vezes, assim, você sabe que no Natal, Sim, numa sai um Páscoa, pouco às vezes da. você tem que segurar um pouco sua onda. Mas, assim, tem um equilíbrio ali. Eu não fico computando tudo que eu como pra conseguir me manter dentro do peso, né? Sim, Mas quando você tem uma alteração metabólica, isso descompensa. E daí, sim, o que você come já não é o suficiente. Você perde noção de saciedade. A gente também, com alimentos hiperpalatáveis, a gente fica super estimulado a comer cada vez mais, né? Então, a gente vai... o engordar pode ser de uma alteração metabólica já acontecendo. E quando você vem colocando as coisas no lugar, você vai entender que o seu corpo ele tem um ritmo, sim, né? E vai se manter dentro dessa linha. Mas, enfim, voltando para a suplementação, né? Quando a gente
pega esse paciente, tem uma série de coisas que dá pra gente fazer pra gente voltar esse Sim. metabolismo pro equilíbrio dele, né? Sim. Então, pra mim, como nutricionista, eu sempre penso isso, que é uma oportunidade que a pessoa tá me dando de ajudar ela a reequilibrar tudo isso. Até Sim. para ela não ter aquele reganho de peso. Então, eu vou olhar o intestino, se tem uma desbiose, se tem alguma alteração, como é que tá a motilidade desse intestino, como é que tá a relação da pessoa com a vida, porque às vezes você vê que a pessoa, ela tá depressiva. Isso tudo Sim. tem relação com a alteração metabólica, né? Seus Tem. neurotransmissores não estão em equilíbrio. Então, eu fico pensando no desdobramento das alterações metabólicas em todos os sistemas. Como é que tá a sua pele? Você Isso. tá com a pele ressecada? Você tá com dermatite? Tudo isso tem muita relação com o intestino. A gente vai ver isso tudo Sim. com mais detalhes lá na frente. Mas eu vou olhando essas alterações e daí eu penso, ok, ó, a gente vai ter que mexer nesse eixo, a gente vai ter que modular a inflamação, a gente vai ter que entrar com antioxidante. Então, assim, Trabalhar comportamento. É. comportamento, enfim, é uma gama de coisas, mas assim, pensando em suplementação, coisas que eu acho que as pessoas falam muito pouco, mas que você tem que entrar com isso quando você tá com um paciente, pegando na mão de um paciente desse. Ele não vai conseguir comer tudo, a maioria, né? Porque tem paciente que tem um pouco mais de resistência à medicação e acaba não. A medicação não tem um efeito tão forte nele, ele acaba conseguindo comer mais coisas. Mas tem gente que Sim. não consegue comer, É. né? E daí você tem que entrar com uma suplementação de vitamina, porque você não pode deixar faltar. Sim, exatamente. Porque se a Porque. pessoa cai a energia dela, ela não vai malhar. E se ela É. não malhar, depois a gente tem que Sim. lidar com a sarcopenia. Então, Isso assim, é. você tem É. que entender que, assim, uma das minhas principais preocupações é a sua energia tem que estar alta. Você Sim. não pode entrar cansado nessa Sim. brincadeira. É verdade. Você tem que estar forte. E por isso que até às vezes eu falo, vamos dar um passo para trás e reequilibrar um pouco o seu metabolismo antes de você entrar nessa? Porque para mim é assim, primeiro que essa medicação não é porque você toma, né, ou vai utilizar a canetinha que é a chance de 100% de sucesso de você chegar na sua meta de peso, Sim. né? Tem muita gente que para pelo caminho porque não aguenta o desconforto de tomar a Uhum. caneta, né? E a gente Sim. citou alguns, né? Você pode constipar, você pode ficar sem energia, Sim, as anemias, tem as... né? Porque nada mais, nada menos acaba sendo. Você acaba emagrecendo por um déficit calórico, um déficit energético, que é basicamente o que a gente faz nas dietas de emagrecimento, só que é uma coisa que é induzida por conta da medicação, com ainda mais alguns agravos, né? Tanto que eu não sei se é uma coisa que você faz ou não, seria quase a mesma lógica do jejum. Quase. A medicação, É. eu vou falar, ela é Uhum. potente, porque assim, ela Sim. vai tirar o seu apetite, ela vai diminuir a fome, vai aumentar a sua saciedade, mas ela também vai aumentar a sua queima de gordura, porque assim, sabe quando você tá fazendo dieta e você tá morrendo de fome e você fala, não, eu vou me aguentar, e daí Sim. você sobe na balança no dia seguinte, você não perdeu 1 grama, e Sim. daí você fala, nossa, mas eu quase Uhum. comi a mesma e eu não comi. E eu Ah, não comi. E às sim. vezes você olha e você até engordou. Você fala, meu Deus, eu Sim. respirei só. De onde veio essa gordura? É porque quando a nossa grelina, que é um hormônio que controla a fome, ela sobe muito, isso, o seu organismo entende que você está passando por um estresse e que ele tem que baixar esse metabolismo, porque ele não sabe se você está andando no Sim. deserto, né? Qual é a situação que o corpo está enfrentando que você está tão estressado e você não consegue atender a exigência daquele hormônio. Então Sim. ele trava seu emagrecimento. Então Sim. emagrecer passando fome, É. ele vai travar seu emagrecimento, né? Sim. Por isso que a gente até fala que essas dietas que são muito radicais, vou comer uma pera e vou me aguentar o dia inteiro. Para perda de Não. peso, é claro que assim, tem uma hora que seu metabolismo não aguenta, né? Que ele vai É. ter que soltar, mas Sim. ele vai soltar mais devagar. Né? Uhum. Então a fome, ela atrapalha mesmo o seu emagrecimento. E como você não sente fome, porque ele faz o controle, né, da grelina e da leptina, que são esses hormônios que controlam a fome e saciedade, a pessoa tem um emagrecimento mais destravado. Então ele entra por vias que você fazendo dieta sozinho, você não controla tão bem, né? Sim. Então assim, ele potencializa muito o emagrecimento mesmo, não é só pelo déficit calórico, ele entra por outras camadas também, Sim. né? Mas é aquilo, você vai criando uma resistência à medicação também. Sim. Então, cada vez que você voltar no médico, ele vai Tem que ser subir sua mais dose. agressivo. É. E na hora que ele subir sua dose, vai pegar no seu bolso. Sim. Então eu falo, não entre
pra ficar patinando na sua dieta. Você tem que exatamente. entrar, fazer o que você tem que fazer, emagrecer o que você tem que fazer e sair da medicação o mais rápido possível, Sim, né? Porque se você ficar patinando muito tempo, vai ficando cada vez mais caro pra você manter aquilo. Fazer o desmame e sustentar isso através do seu comportamento, das suas Exato. ações diárias, né? E daí tem gente que acha que, mas a nutricionista é só mais um custo, que bobagem. E Não daí é. você entra e não tem, primeiro, assim, um dos maiores desafios que eu particularmente acho com relação ao emagrecimento é você tomar decisões. Porque na hora que Sim. você tá na frente do bolo, você tem que escolher. Eu como bolo ou não como bolo? Sim. Né? Eu fui numa festa, o que eu como? Eu vou almoçar, o que eu como? Acho que essas decisões que você toma, você Sim. gasta uma energia pra isso. Sim. E dependendo do quanto você tá estressado ou desgastado, às vezes parece que some aquela sua voz que fala, não vou comer bobagem, eu vou comer o que precisa ser comido. Né? E por vezes também eu noto um olhar muito reducionista falando da nossa ação, assim, como se a gente fosse só ajudar a pessoa a contar calorias ou fosse ficar eu jogo no chat cortando. GPT e ele me dá, Isso, né? o chat faz, mas ele não leva em consideração esses outros fatores, né? Socioeconômico, ambiental, social, É que daí as entra suas naquilo. crenças. O que você come não é só pra você. Você tá alimentando um monte de bactéria lá dentro. Sim. Daí você fala, mas eu consigo emagrecer com prazer. Então eu vou comer hambúrguer, tomar Coca-Cola Light, mas daí, sei lá, e daí eu pulo um monte de refeição, mas assim, na hora que eu comer, eu vou comer também um negócio delicioso, Sim. né? Só que você não levou em consideração que você tá alimentando, né? É. E daí você pode gerar uma desbiose, essa desbiose vai ter um impacto na sua saúde lá na frente. Você vai conseguir o emagrecimento? Às vezes você vai, Sim. mas à custa da sua saúde. A custo Porque de um saúde. monte de outras funções que o seu corpo precisa de nutriente vão estar lentificadas. Sim. Porque não é que seu corpo, faltou nutriente, daí todo mundo faz greve aqui, ninguém trabalha mais. Não. Eles vão funcionando, mas eles vão funcionando mais devagar. Então, você vai fazer reparo de pele, não tem proteína, vai fazer mais devagar. Cabelo. A primeira coisa que o corpo corta tá faltando nutriente, é cabelo e pele. Porque ele fala, vai morrer se o cabelo cair, Não, se a pele ficar horrorosa? Exatamente. Não, então, O corpo, sabe, o importante é a gente sobreviver. Ele é inteligente, até o que eu falo assim, né? Fala, mas você é uma nutricionista especializada em tricologista, você trata cabelo? Aí eu falo, mas você não sabe que para você ter cabelo, você tem que estar com o resto todo funcionando? Então, quando eu chego lá, eu falo, o cabelo é a ponta do iceberg, querida. Se ele tiver ótimo, provavelmente você tá ótima. Antes disso, porque a gente não tá separado. Então, não tem como eu desassociar o seu intestino do seu útero, do seu pâncreas, do seu fígado, não tem como, e nem do seu cabelo. Então, a estética, né, a nutrição voltada para a estética, que é o meu caso, né, ela tem esse impacto aí no organismo, né? E aí a gente percebe, né, a importância de ações e também de cada grupo ali de órgãos dentro do nosso organismo, né? Intestino mesmo, a gente fala, intestino é um órgão-chave. Através do intestino, dentro da minha prática, o que eu percebo, né? Com o leaky gut, que é um próximo episódio que a gente vai fazer. O aumento da permeabilidade intestinal é doença autoimune, são as dermatites, psoríase, né, que também é uma resposta autoimune, às vezes é inata, às vezes a gente acaba adquirindo, mas não se sabe, né, ao certo qual é a origem disso, né, e tudo isso é consequência de uma série de coisas, fora assim, por exemplo, tireoidite de Hashimoto também está muito ligado ao desenvolvimento dela com algumas deficiências nutricionais. Então pensa, você faz o uso da medicação, tá num quadro já de desnutrição prévio, isso tende a aumentar, principalmente se você não fizer o acompanhamento adequado durante o processo. Então, pensa no impacto metabólico mesmo disso, para os outros níveis, né, assim, do seu organismo, né? Mulheres que, sei lá, de repente já têm endometriose, já têm síndrome do ovário policístico, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, quando o profissional que vai te atender, ele olha, não adianta, por exemplo, você só passar, sei lá, no endócrino, ele só pensar, não, vamos emagrecer porque a gente consegue modular esse hormônio aqui com a caneta, mas e o resto? Pois é, mas eu acho que assim, a grande valia de estar de mão dada com a nutricionista é que você divide com ela o peso de fazer uma dieta, que não é fácil. Então, pelo menos a parte do planejamento, você tem uma pessoa que estudou no mínimo uns 6 anos sobre comida,
né? Sim. Sobre emagrecimento, pra estar ali tomando decisão com você. Então, a decisão não é mais tua. Eu sempre falo isso pro paciente. Você esquece, não precisa mais escolher o que você vai comer. Eu vou escolher. Você Sim. executa, você é o executor da sua Sim. dieta. Eu sou a planejadora. A gente tá dirigindo esse carro aqui, eu tô no volante, você tá aqui no banco do motorista e a gente vai fazer essa viagem juntos. Sim. Entendeu? E daí, eu acho que isso já ajuda muito. A gente, você tira um peso do paciente pra ele não precisar ficar escolhendo tudo. Você faz essa parte do planejamento. E daí, assim, eu já sei tudo que pode dar errado com você, né? Eu sei os efeitos colaterais da medicação, eu sei o que vai faltar de nutriente, eu tô ali olhando tudo. Sim. Então, aonde você emperrar, eu vou falar, a solução é essa. Eu vou fazer isso. Aconteceu isso? Você constipou? Então vamos fazer isso. Você está enjoado? Você está vomitando? Porque a medicação, às vezes, a pessoa não consegue comer, né? Sim. A gente sabe como lidar, porque o que mais tem é a pessoa não ter resultado porque ela não aguentou fazer o tratamento inteiro. Sim. Porque você fazer sozinho, é claro, você não estudou a medicação, né? Você vai aparecer uma série de intempéries no seu caminho que às vezes é o que vai te deixar pelo caminho. E se você tá de mão dada com alguém que é o seu guia, que já passou pela estrada, sabe te conduzir, sabe te tirar dos perrengues, né? Fora que uma coisa que as pessoas não pensam é que o emagrecimento, ele tem platôs, né? Você sempre vai entrar num platô. Você emagrece, 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 e de repente o corpo, ele dá uma segurada, né? E a gente estuda isso o dia inteiro. Então, você sabe tirar essa pessoa do platô, sabe conseguir, né, destravar esse metabolismo. Porque o metabolismo, ele só funciona com choque, né? Então, você tem que ficar mudando a estratégia toda hora. Não é tipo... Não dá pra gente pegar e dar uma dica genérica, tipo, não parou dá. de emagrecer, é isso. Você tem que ver por que parou, né? Pra você saber por onde você puxa a pessoa. Então, assim, é aquilo que eu falo. Eu acho que quem faz acompanhado com o médico, com o nutricionista, tem uma chance muito maior de sucesso, né? E o que eu vejo é que quem vai sozinho, não é todo mundo, porque eu acho que tem gente que tem uma boa noção, né? Tem gente que tem sucesso mesmo assim. Mas a grande maioria, o que eu vejo é que quando para de usar caneta, ela perdeu saúde. Né? E emagrecimento é uma ficha que você gasta. Né? Porque você queimou seus nutrientes. Não sei se vocês já perceberam que quem emagrece às vezes parece que envelhece. Porque quando a gente oxida a gordura, né? A gente aumenta o nosso estresse oxidativo do corpo. Isso envelhece pele, isso envelhece a gente. Então, a gente entra lá com toda uma suplementação de antioxidante para segurar isso, para você, né, envelhecer bonita, envelhecer bem, não perder colágeno. Então, tem uma preocupação da gente equilibrar tudo que a gente está dando para esse metabolismo que está sofrendo. Porque emagrecer é um estresse para o nosso corpo. Né? Então, acho que assim, concluindo a parte da medicação, a gente já falou, né? Aí algumas intempéries. Então, constipação pode ser um problema. A falta de energia costuma ser uma das coisas que mais levam as pessoas a desistir do tratamento. A desnutrição, né? Que por vezes é prévia. Exatamente. Às vezes a pessoa entra num platô, ela não emagrece. Então, também não é garantido que essa medicação faça milagre, né? Se você fizer escolhas alimentares muito calóricas, o seu emagrecimento vai ficar comprometido, né? Não é que ela impede o seu corpo de absorver a caloria. Ela te atrapalha na vontade de comer. Então, aí, acho que por aí a gente já consegue desenhar quantas de coisas a gente pode fazer. E o melhor ainda é a gente aproveitar essa medicação como um gancho para promover uma mudança de estilo de vida, para não ter reganho, para que você possa manter seu peso e não precise ficar fazendo dieta uma vida inteira, dieta de emagrecimento, né, uma vida inteira. E aprenda a ter essa boa relação de conhecer como o seu organismo funciona e pensar na dieta ou na alimentação como algo muito mais qualitativo do que quantitativo, né? Porque a ideia não é você ficar ligada numa balança e nem contando calorias, é você conseguir fazer escolhas inteligentes, né? E fazer esse papel de observação, né? De como o seu organismo está respondendo a tudo isso ou não. Eu achei maravilhoso. O nosso tempo tá acabando, né? Esgotou. Mas eu queria que você deixasse aqui sua mensagem. Quais principais pontos você considera que uma pessoa que decidiu tomar o análogo de GLP-1, primeiro, para quem decidiu tomar, que ainda vai iniciar, e para quem já está tomando, o que você sugere quais cuidados essas pessoas devem ter antes de iniciar essa medicação? Tá. Bom, eu acho que a primeira coisa você tem que pensar, eu tô de pé?
Eu tô disposta a promover uma mudança na minha vida, porque eu acho que a medicação é isso, não é só emagrecimento, é uma chance de você proporcionar saúde pra você, bem-estar, sabe, disposição, você acordar bem todos os dias. E isso tá muito relacionado com a nossa dieta, né? Então aproveita que você tá tirando esse ruído da fome, da vontade de comer coisas gostosas, pra você conseguir reorganizar a forma como você come. Né? Porque a gente não come sozinho, a gente alimenta um monte de bactéria. E às Sim. vezes, se a sua comida tradicional do dia a dia é comer sempre um monte de doce, salgadinho, refrigerante, o que você alimenta são bactérias que gostam dessas coisas com você. Na Sim. hora que você muda para uma alimentação mais saudável, você está alimentando bactérias que gostam de comida saudável. E na hora que você tirar a medicação, você vai ver que é automático. Você aprende a ter prazer de comer aquilo, porque essas bactérias conversam com o nosso cérebro. Sim, Então é exatamente. engraçado que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu não consegui viver sem refrigerante. Como assim? E daí você tira É. e você fala, não sinto mais falta. Sim, e você Porque passa até a sentir prazer em comer alguns outros alimentos, né? Às vezes de domingo eu faço caminhada e no parque que eu costumo ir tem suco verde orgânico e tem um hum, monte de coisa, né, que elas colocam lá. E aí eu falo, gente, como eu gosto disso e eu adoro. E é incrível mesmo, é como se eu soubesse assim, parece que eu sinto quando o suco vai descendo assim pela garganta, eu vou ingerindo, como se ele estivesse alimentando cada célula do meu corpo. É muito louco isso, assim. E você sentir satisfação e prazer mesmo, né? Aí você fala, gente, é, como você toma um suco que tem chuchu e pepino dentro e tá e tá feliz? feliz. Mas olha Tô, só, pra mim é maravilhoso. eu lembro que uma vez, quando eu era nova ainda, eu lembro que Uhum. eu passei numa nutricionista e ela falou pra mim assim: quando você come um chocolate, sei lá, um bolo, algo doce, você na hora sente bem, né? Falei, imensamente bem, né? Sim, Ela falou, dá 20 minutos e presta atenção em como é que você se sente depois de 20 minutos. é isso mesmo. E daí, eu fiz esse exercício, gente, e é muito incrível, assim, na época ela tava querendo provar o ponto que eu tinha resistência insulínica, né? Uhum. Que tá relacionado com o metabolismo de açúcar. Sim, E você sente ansiedade. Você sente um... Sabe quando parece que é um mau pressentimento? sim, E assim, quantas vezes a gente não come um negócio que é super pesado e daí na hora é super gostoso e depois sim. você fica mal, É, e ao mesmo emocionalmente mal. tempo provoca um efeito cascata, porque aí você vai procurar outro alimento pra te trazer um nível de É, satisfação ali. tipo, nossa, fiquei tão ansioso, agora eu vou precisar É, de vou precisar outro. de outro. É isso mesmo. Vou Mas precisar de outro pra suprir. e daí Uhum. a gente não para pra pensar como que a comida faz a gente se sentir, né? E daí ela falou disso, daí depois disso eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe? Tipo, É, nossa, eu vou comer, eu vou ficar bem, mas depois eu vou ficar mal. é. E, tipo, eu já tô aqui, sei lá, enfrentando um término de relacionamento, eu já tô, tipo, emocionalmente na merda. Sim. E, desculpa, podia falar isso? Pode falar. Já Eu tô acho que se a gente emocionalmente, colocar no YouTube, acho que corta, mas, sei lá, mas o ele vê, pi, põe um pi aí. eu tô Ah, emocionalmente toda cagada. E daí eu vou fazer isso comigo pra eu ficar pior. Então, tipo, você às vezes fica pensando, não é estratégico. Não, eu não sim, posso, daqui eu não posso descer mais, eu tenho que subir. é, E daí é isso, sabe? Arrume aliados com a comida, sabe? é, Comida que vai te pôr pra cima, que não vai te pôr pra baixo. é E eu acho verdade. que a medicação, como ela tira esse ruído, é a janela, sabe? E se não tem alguém pra ensinar que há este caminho Uhum. maravilhoso de uma pós-vida, depois de você Sim. sair dessa E vocês têm medicação, que confiar também no que a gente tá falando, né? Que às vezes parece maluquice o que a gente prescreveu, mas não é, gente. Não pois é. é Não é. verdade. É verdade. Ah, mas é por isso que às vezes eu fico 3 horas com o paciente, que eu falo, não, peraí, eu vou te mostrar o artigo científico que eu não tirei É. das minhocas da Das minha vozes da minha cabeça. cabeça, Isso é. aqui já temos evidência, e daí a gente vai, né? Sim. Mas às vezes a pessoa fica, nossa, mas é tanto assim? É. Comida influencia tanto assim? E eu Influencia. falo, pois é. Sim, é. O alimento é de fato um medicamento, né? Mas eu acho que é isso, assim, gente. Se vai entrar Uhum. nas canetas, elas são muito eficientes. Eu acho que a chance de sucesso é grande, mas não perca essa janela de oportunidade para fazer uma mudança na sua vida para melhor. Sim, Para quando você sair do desmame, você tá realmente mais magro e mais saudável, não mais magro adoecido, sim, né? sim. E para quem já tá no processo, já tá aí com desconfortos,
Eu acho que ainda tem muito que ser feito, né? Se você ainda está em uso da medicação, a gente tem muito que dá para trabalhar enquanto a medicação está agindo, né? E aquilo, tá muito desconfortável? Vamos olhar por quê? Às vezes está com carência nutricional, isso é tão fácil de arrumar, né? A gente entra com uma suplementação voltada para você, daí fala, mas eu vou comprar um multivitamínico da farmácia. Não. O problema é que, assim, às vezes você tá com falta de, sei lá, B12, mas você, sei lá, já tá com um monte a sua B2 tá ótima, a sua B6 tá ótima. E daí você toma um multivitamínico que tem um monte de coisa que você não precisa. Sim. E um monte de coisa que você precisa tá em quantidade baixa. Sim, e fora daí que pra você ter a dosagem do que você precisa, você tem que aumentar todas, e daí você começa a entrar num excesso de vitamina. Isso, que aí também tem outras complicações, exatamente. Exato. Porque não é só porque é vitamina que tá tudo liberado, não. Não tá, gente, não tá. Exato. Tem vitaminas que causam intoxicação mesmo pro organismo, tem efeitos colaterais, né? Assim como o medicamento. Então, é na medida, né? Porque, como dizem, até água demais mata a planta. Então, com vitaminas vai mais ou menos por aí. Até vitamina demais mata a gente. Exatamente. Então, tem que ser isso em equilíbrio. Isso a gente contempla também, Exato. né? Quando a gente vai montar um cardápio. Às vezes eu fico pensando que eu adoraria ter um multivitamínico que tem tudo que eu gostaria de pôr pro paciente. Sim. Mas primeiro não tem na quantidade que eu quero dosar individualmente para ele. Sim. E às vezes não tem o grupo de nutrientes que eu quero pôr porque eu quero ativar a tireoide, porque Sim. eu quero potencializar cabelo, né? Então as vitaminas mudam, cada Sim. vitamina serve para uma coisa diferente. Fora que tem coisas que dá pra gente fazer com alimento, né? Sim. Que você acha que a gente não colocou lá o suplemento, a vitamina, mas é porque a gente colocou no alimento. De repente, uma das coisas que a gente coloca, às vezes só coloca 2, é a castanha. É 2 porque é a quantidade suficiente ali de selênio. E o selênio é um dos minerais que tem esses efeitos colaterais. Ele tem que estar ali meio que na medida certa, nunca Exatamente. a mais, nunca menos, porque senão ele pode trazer outras complicações. Exato. Eu adorei. Eu acho que é isso. Eu quero que você fale aqui pra gente onde você atende e também deixa pra gente a rede social para o pessoal te seguir, enfim. Então tá bom, minha rede social é Nutreli Kimura. Kimura com K-I-M-U-R-A. Nome japonês, né, gente? Sim. Depois a gente coloca nas descrições. Tá. Eu atendo na Vila Madalena e em Moema. Sim. Né? Tem um site, se vocês quiserem dar uma olhadinha para poder fazer agendamento, né? Que Sim. é www.nutrelikimura.com.br. Sim. E eu acho que é isso. E é maravilhoso. Me sigam também. O meu Instagram é nayaranascimento.oficial. E aí a gente tá lá, né? Entregando conteúdo de qualidade. Minha agenda também aberta, tanto para nutrição quanto para tricologia, né? Hoje eu tenho a Eliane aqui como uma nutri parceira. E a gente já tá junto há algum tempo, né? Desde a primeira vez que a gente se conheceu no consultório onde a gente atende. Eu atendo em Perdizes, né? Mas agora com algumas mudanças vou estar ali mais pro lado da Barra Funda. Hoje eu atendo na Paulista. E aí é essa ponta, né? Eu atendo lá na ponta da estética, da tricologia, mas sempre trazendo a nutrição ali como gancho. A nutrição tá sempre na pauta. Até mesmo porque, para ter um bom resultado estético, eu preciso de um organismo metabolicamente ativo, funcionando, tudo certinho. Então é isso, nos sigam, né, nas redes sociais, e foi ótimo estar aqui com vocês. Foi ótimo, amei. Eu amei.